Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje então a alegria de celebrar a memória de Santo Agostinho. Ontem celebramos a mãe, hoje celebramos o filho. Ontem louvávamos a Deus por ter feito aquela Mônica uma santa mulher, uma santa esposa, uma santa mãe. Hoje agradecemos a Deus por ela ter nos dado o seu santo filho. Pois bem, ela, Mônica, alcançou a graça que tanto desejava, né? E alcançou muito mais. Pedia que o seu filho se tornasse católico, e ele se tornou católico, bispo, santo, doutor da igreja, um dos maiores influenciadores do cristianismo em todos os tempos. Pois bem, então eu gostaria de hoje meditar com vocês a respeito deste processo de conversão na vida de Santo Agostinho, porque nos diz respeito a nós também. O então Papa Bento XVI, numa homilia no dia 22 de abril de 2007, ele fez referência a essa mudança, a essa conversão na vida de Santo Agostinho. E ele fala, resumidamente, de uma tríplice conversão. Meus santos, a nossa vida, para que ela seja uma vida verdadeiramente cristã, ela precisa ser uma vida de constantes conversões. Por quê? Porque se nós ficarmos presos a um passo de generosidade que um dia demos em direção a Deus, e ficarmos presos apenas ao passado, o nosso amor envelhecerá, a nossa alma se fechará novamente em nós mesmos, e nós iremos envelhecer na nossa fé, abandonar a alegria do amor a Deus e abandonar Deus mesmo. Então nós precisamos a cada dia dar um passo a mais, pedir a Deus que se digne
por misericórdia, de nos conceder a graça de nós irmos nos convertendo cada dia mais. Vamos dizer de uma outra maneira, de nós irmos amando a Deus cada vez mais. Porque Deus aqui neste mundo sempre pode ser amado mais. E amor, para nós aqui neste mundo, é santidade. Pois bem, então o Papa Bento, ele faz uma menção de uma tríplice conversão, de 3 conversões na vida de Santo Agostinho. A primeira é aquela clássica, Agostinho, que vivia guiado e levado, arrastado pelos prazeres do mundo. Agostinho, que buscava as paixões, que se deixava levar pelas paixões. Agostinho, que conhecia Cristo, porque Mônica era cristã e tinha dado os fundamentos da fé cristã para Santo Agostinho. Ele vivia por aí zanzando e procurando religiões e se deixando guiar pelas paixões mundanas por causa da sua inquietação interior e dos seus pecados, mas não porque ele não conhecesse Cristo, mas porque ele não queria se entregar a Cristo, porque ele via que entregar-se a Cristo significava renunciar àquelas realidades a que ele estava apegado. Imagine, Santo Agostinho, ele rezava, ele diz isso nas suas confissões, que ele pedia a Deus a castidade, mas não agora. Isto é, ele sabia que ele era escravo dos pecados, das paixões carnais. Ele sabia que a castidade era um bem desejável, mas ele sabia, ele sentia que ele não queria aquilo. Então ele dizia: Senhor, dá-me a castidade, mas não agora. Eu quero ainda viver um pouco mais. Quando a gente ouve o evangelho de hoje, em que ele termina dizendo: portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e a hora. A gente vê quão louca era esta oração de Agostinho, quão nécia, tão desprovida de sabedoria era essa oração de Agostinho, porque: Senhor, dá-me a castidade, mas não agora. Mas o que eu tenho é agora para amar a Deus, porque o ontem já passou, o amanhã eu não sei se me será dado, então eu preciso me converter agora, hoje. Mas ele percebia essa má vontade, essa resistência à vontade de Deus, de acolher a vontade de Deus na sua vida. Então, estava ali naquela luta, mas ele já se sentia seduzido por Cristo. Ele dizia, frase conhecida sua: Senhor, como é difícil te seguir, mas é impossível te abandonar. Então quer dizer, aquela realidade estava ali no seu coração, até que na noite de Páscoa de 387, ele foi batizado na Catedral de Milão por Santo Ambrósio. Ele dá esse passo, ele abandona as paixões mundanas, ele abandona os pecados e ele vai agora se entregar a Cristo. E ele se entrega com generosidade. Imagine, meus santos, que ele quer viver somente para Cristo. Ele funda um mosteiro, né? E aquela conversão foi tão verdadeira e tão eloquente que ele arrasta alguns amigos para viverem aquela vida a que ele tinha se predisposto, para a qual ele se sentia chamado. E está ali, numa vida de oração e de estudo, acreditando que esta era a vontade de Deus. Diz aqui, ele diz: pensava ter alcançado a meta da minha vida, era viver ali naquele mosteiro.
contemplando Deus, vivendo em oração e estudando a palavra de Deus, estudando a teologia. E um certo dia, ele fez uma viagem, porque ele queria ganhar um amigo para esse mosteiro. Ele queria que aquele seu amigo entrasse para aquela vida. E diz então que ele, chegando àquela cidade, ele foi à missa. Para que vocês tenham ideia, Santo Agostinho já era conhecido, já era conhecido pela sua sabedoria, já era conhecido porque ele era um grande orador, era conhecido também pela sua conversão, aquele homem que não era cristão, que tinha até se tornado maniqueísta, tinha se convertido e se deixado batizar. Então ele era muito conhecido já. Então ele, chegando àquela cidade, ele foi reconhecido, e foi reconhecido inclusive pelo bispo que estava presidindo a homilia dominical, um bispo de origem grega, que não falava bem o latim, que não tinha muitos dotes para a pregação e que sonhava em ter um padre que assumisse esse ofício. Era muito comum na época. Um era o bispo e um padre se ocupava da pregação. Então, estava ali Santo Agostinho na assembleia, o bispo pregando, e o bispo deu uma indireta: seria tão bom se eu tivesse um padre que pudesse pregar para mim, que pudesse pregar para o povo de Deus, que pudesse pregar no meu lugar. E, meus irmãos, o bispo só disse isso, e o povo, quase que com violência, pegou Santo Agostinho e disse: você vai ser o nosso pregador, você vai ser ordenado padre. E Santo Agostinho não queria ser ordenado padre, ele queria ser monge, ele queria ter uma vida escondida, reservada, de oração, de estudo da palavra de Deus. Mas o povo vai e o força a isso, e diz o Papa Bento XVI em 2007, que que logo depois dessa sua consagração forçada, ele escreveu ao seu bispo Valério e diz: sentia-me como alguém que não sabe segurar o remo e ao qual, contudo, foi destinado o lugar no timão. Isto é, ele não sabia sequer remar, e Deus o colocou para guiar aquele navio. Ele se sentia incapaz, inadequado para aquela missão, e ali ele foi colocado. E ele diz: aquelas lágrimas, deixa eu ler aqui, palavras suas, de Santo Agostinho: e daqui derivam aquelas lágrimas que alguns irmãos na cidade me viram derramar no tempo da minha ordenação. As pessoas podiam achar que ele estava chorando de emoção, enquanto ele chorava de tristeza. Ele não queria ser padre, ele não queria, e pior, depois ele se tornou bispo, tá? Ele não queria ser padre, ele queria aquela vida de reclusão. Mas o que é que ele estava aprendendo? E aí é a sua segunda conversão: ele não se pertencia. Meus irmãos, não é uma realidade fácil você saber que a sua vida não é sua. Porque entenda, Santo Agostinho queria fazer algo bom, ele queria ser monge, ele queria rezar e rezar muito, ele queria se entregar a uma vida de oração, e já estava até ganhando outras pessoas para isso. Não é que ele queria voltar à vida de pecado, mas Deus tinha outros planos para ele, e ele teve que aprender que ele não se pertencia. Eu não sou o dono da minha vida,
a minha vida deve estar à disposição de Deus. Meus irmãos, essa é uma realidade com a qual, infelizmente, muitos lutam a vida inteira. Aceitar a vontade de Deus, porque você se apega a realidades boas, a realidades santas, mas que não são para você, e você se apega e você não quer deixá-las, e você não quer fazer aquilo que Deus quer para você. Padre Pio, que gostava de repetir, a Deus serve quem o serve como Ele, Deus, quer ser servido. E Deus queria ser servido por Santo Agostinho daquela maneira. E ele, refletindo aquela passagem de 2 Coríntios que diz: Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. Então, da mesma maneira que Cristo não viveu para si, Agostinho percebeu que ele também não poderia assim viver. Mas isso, meus santos, repito para ficar bem claro, isso não se aplica apenas a Santo Agostinho de Hipona, isso se aplica a todos nós. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Então, Senhor, eu aceito os teus projetos na minha vida, e eu quero cada vez mais, Senhor, descobrir a tua vontade, para abraçar a tua vontade, hoje com lágrimas, hoje não com tanto amor no coração, quem sabe, Senhor, com a tua graça, amanhã, alegremente. Hoje, Senhor, beijo a tua cruz, com o coração apertado, querendo que a minha cruz fosse diferente. Amanhã, Senhor, com a tua graça, beijarei a tua cruz, dizendo: Senhor, a tua vontade é sempre a melhor. A tua vontade para a minha vida é sempre a melhor. Então, meus santos, isso é um exercício. Pense aqui nas suas frustrações, nos sonhos frustrados, naquelas realidades que não aconteceram como você pensava. Lembra, Santo Agostinho pensava que lá no mosteiro, que ele tinha encontrado a meta da vida dele. Isto é, eu vou terminar a minha obra filosófico-teológica que ele queria terminar, nunca terminou. Que ele queria fazer, nunca terminou. Tinha os seus planos, e os seus planos foram frustrados, mas os planos de Deus se realizaram na sua vida. E isso deve ser motivo de reflexão, porque muitos de nós sofremos e endurecemos o nosso coração em relação a Deus. Por quê? Porque Deus frustrou os meus sonhos e os meus ideais. Existem muitos cristãos que não querem ter uma vida de pecado, mas querem apenas ter a vida que eles planejaram. E nós não somos Deus da nossa vida. Só o Senhor é Deus. Então, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é brincadeira, meus santos. E quando eu digo isso para vocês, eu digo para mim também. Não é brincadeira rezar o Pai Nosso. Como nós podemos dizer isso a Deus? Senhor, que seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu pelos anjos. Mas aí quando Deus começa a fazer a vontade dele na sua vida, aí você se revolta. Ah, Senhor, assim não. Eu não esperava que o Senhor fosse fazer isso. Quando nós devemos então pedir a Deus essa docilidade, que se nós não nos afastarmos de Deus, da sua palavra, dos seus sacramentos, essa docilidade vai crescendo cada vez mais. Porque viram, né? Agostinho se deixou ordenar, mas chorando, né? Olhando para trás, como que, eu seria mais feliz lá no meu mosteiro de antigamente. Pois bem, Agostinho então se torna bispo e ele diz: minha vida mudou completamente, porque ele tinha planejado uma vida
contemplativa, quase, uma vida sossegada. E ele diz: o que agora constituía, diz o Papa Bento, o que agora constituía a sua vida diária, descreveu assim, abre aspas, agora Santo Agostinho: corrigir os indisciplinados, confortar os pusilânimes, sustentar os débeis, contestar os opositores, estimular os negligentes, impedir os briguentos, ajudar os necessitados, libertar os oprimidos, mostrar aprovação aos bons, tolerar os maus e amar a todos. Continuamente pregar, discutir, retomar, edificar, está à disposição de todos. É uma grande tarefa, um grande peso e uma fadiga enorme. Foi essa, então, a segunda conversão dele. Está ali. Agora ele rezava, sem sombra de dúvidas que ele rezava, mas ele não tinha mais aquele tempo específico. Não, provavelmente agora ele rezava à noite, depois de um dia cansado. Claro que ele rezava durante o dia, pelo amor de Deus, não quero dizer aqui que ele não tinha mais aquele tempo longo de oração que ele gostaria, porque tantas outras atividades o exigiam a sua presença, exigiam a sua atenção, e ele vai e se entrega e aprende a fazer e a amar a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, existe em todos nós sempre a tentação de que, quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, de a vaidade entrar no nosso coração. Nossa, eu não estou dizendo que isso aconteceu com Santo Agostinho, não, estou falando que isso é possível acontecer conosco, muito provável. Nós começamos, nossa, eu deixei tudo, eu renunciei os meus planos, eu fiz a vontade de Deus, e aí uma certa vaidade toma conta do seu coração. E diz então que na vida de Santo Agostinho, segundo o Papa Bento XVI, a terceira conversão foi exatamente essa, um crescimento na humildade. Diz que quando ele foi ordenado padre, ele pediu alguns meses para que ele estudasse o que ele iria pregar. Porque entenda, hoje em dia, como é que normalmente as pregações são feitas? Os textos litúrgicos são oferecidos e o padre, o bispo, ele prega a partir daqueles textos dados, ou o santo do dia. Mas antigamente era muito comum o quê? Você ter planos de pregação. Então, sei lá, eu vou fazer uma pregação sobre os mandamentos. E aí, independentemente dos textos, você ia pregar sobre os mandamentos da lei de Deus, sobre os sacramentos, sobre verdades de fé. Então ele começou seu ministério pregando a respeito do sermão da montanha. Os capítulos, se não me foge a memória, os capítulos do 5º ao 7º, né, de Mateus. E começou pregando, e ele diz que pregava a respeito da santidade, de que nós precisamos ser perfeitos mesmo, de verdade. 20 anos depois, ele vai fazer retratações daquilo que ele havia escrito no início, não dizendo que a perfeição, que nós não devamos tender à perfeição e que a santidade seja impossível, mas ele quer deixar claro que perfeito de verdade, só Jesus. Nós somos sempre necessitados da misericórdia de Deus. Ele diz aqui: entretanto compreendi que só um é verdadeiramente perfeito, e que as palavras do Sermão da Montanha estão totalmente, perfeitamente realizadas num só, em Jesus.
Mas toda a igreja, todos nós, incluídos os apóstolos, devemos rezar todos os dias: perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, esse reconhecimento da própria miséria. No final da sua vida, ele se tornou mais humilde. Ele viu que tudo aquilo que na sua vida foi realizado foi graça de Deus, foi misericórdia de Deus. Que, meus santos, é um perigo para aqueles que começam a progredir no caminho de Deus, o orgulho e a vaidade. Você achar que você é o cara, que você é santo, que você é santa mesmo, entendeu? Que você é generoso, que você é generosa. Imagine, você deixou os pecados, você se entregou totalmente a Deus, você é fiel no seu matrimônio, você procura ter uma vida de oração, não obstante as dificuldades da sua vida. Você não se revoltou contra Deus quando os seus planos foram frustrados. Você não perdeu a fé, não obstante tanto sofrimento na sua vida. E aí você sobe no pedestal, porque você é demais. E você se esqueceu de que, se você não se tornou um demônio, foi por pura graça de Deus. Que Deus o atraiu, o sustentou, lhe deu perseverança e o preservou dos pecados. Então, Agostinho, no final da sua vida, ele vai cantar as misericórdias de Deus, a bondade de Deus, a paciência de Deus, e diz: todos nós precisamos pedir a Deus: perdoai-nos os nossos pecados. Nós rezamos hoje: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E diz o Papa Bento: Agostinho tinha aprendido o último grau de humildade. Ele tinha, quando Santo Agostinho, e termino, quando ele está no final da sua vida, para morrer, doente, em cima da cama, ele manda colar na parede do seu quarto os salmos penitenciais, para que ele se lembre de que ele precisa pedir perdão a Deus. Santa Mônica, eu não fiz essa referência, ela, antes de morrer, ela disse: vocês podem me enterrar onde quer que seja, porque para Deus não existe lugar longe, Ele sabe onde o meu corpo está sepultado para ressuscitar, mas rezem por mim. Santo Agostinho está ali com aqueles salmos penitenciais, suplicando a misericórdia de Deus, porque ele sabe que ele não merece o céu, que ele não merece a salvação. Que, meus santos, se nós nunca tivéssemos cometido um pecado sequer, nem por isso o céu nós mereceríamos, nem por isso a vida eterna, a salvação, a vida divina nós mereceríamos. Isso nos custa tanto compreender. Você às vezes ouve isso, intelectualmente você compreende, mas espiritualmente existe como uma resistência. O seu coração ainda é soberbo, impedindo você de compreender de que, no fim das contas, se você se tornou uma pessoa boa, foi por obra de Deus, porque obra sua são os pecados. Se assim é, assim sendo, o céu é sempre fruto da misericórdia de nosso Senhor. Nós batemos no peito e fazemos penitência. Santo Agostinho se absteve até da comunhão no final da sua vida, como forma de penitência. Eu sou um pecador miserável, necessitado da misericórdia de Deus. Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Que Santo Agostinho, meus santos, nos ajude também, para que nós